florida. É assim que eu me sinto no Caritas. E gostaria, antes de começar o trabalho, de agradecer a todos a paciência desse ano, nos estudos que construímos juntos, a paciência por ouvir e a oportunidade, Jorge, de servir aqui, através da palavra, através dessa forma de servir, que é fazendo palestra, é uma forma de servir, de doação. E nós todos somos apenas uma parte de uma rede, uma pequena parte de uma rede de pequeninos servidores de Jesus. Precisamos entender que o momento que a doutrina espírita vive hoje não é mais de destaque de personalidades. Grandes médiuns que as pessoas saem atrás como se fossem gurus. A doutrina espírita, ela não tem gurus, não tem sacerdotes, não tem, assim, grandes personalidades que você segue aquela personalidade. A grande personalidade é Jesus de Nazaré. Os demais somos todos servos, pequeninos servos. E precisamos nos colocar assim, como fios de uma rede, uma cadeia, e nos colocar a serviço do Senhor da vinha, que é Jesus. Porque o mundo cheio de vias inquietas e passando por grandes transformações aceleradas, como agora está passando, nos convoca a essa atitude mais madura, mais amadurecida. Precisamos avançar um pouco mais além no entendimento das questões espirituais. Não podemos ficar como crianças ainda desejando aquela condição de auxílio do alto intermitente e nós sempre mendigos, pedindo. Nós podemos pedir, é justo porque somos filhos de Deus, entende, Caio? Mas precisamos também, todos nós, o convite é feito para todos, segurar a charrua. Nós precisamos servir, dar de nós, nos doar, onde estivermos. Às vezes, numa fila de banco, você lá, as pessoas meio atormentadas, meio apoquentadas, o banco só coloca 2 criaturas para atender 1000. E você, com razão, inclusive na fila de especiais ou de idosos, já tem 50 pessoas também. A sua atitude nesse ambiente é de cooperação. Se você diz que ama Jesus, se Jesus está em você, é o tema de hoje, Jesus entre nós, você deve perguntar psiquicamente o que Jesus faria nessa situação. E imediatamente começar a orar, a vibrar mentalmente para que o ambiente se acalme. Agora, se você ficar cicatando os ânimos, isso é um absurdo, esse banco só coloca 2 pessoas, e se associa à turba, você não está prestando um serviço. Então, quando a gente fala que nós devemos colocar a mão na charrua e assumirmos essa postura de colaborador do Cristo, necessariamente não quer dizer assumirmos grandes tarefas assim de destaque. As pessoas às vezes se equivocam. Os grandes servos do Senhor estão trabalhando anonimamente, sem nenhum destaque, em obras seríssimas, e ninguém sabe o nome. É por isso que a gente vai começar o estudo de hoje contando uma história que talvez eu até já tenha contado nesses 3 anos que a gente vem aqui, não é, estudar, aprender, do discípulo anônimo. Conta o espírito Leon Tolstói, através da mediunidade de Dona Ivone do Amaral Pereira, no livro Ressurreição e Vida. Esse livro é maravilhoso. Vá pegar esse livro. Dona Ivone do Amaral Pereira, ela foi aqui na Terra, ela é, né? Porque a pessoa não deixa de ser. O médium é médium sempre, inclusive na espiritualidade. Dona Ivone, ela era portadora de uma mediunidade esplendorosa.
Era uma mediunidade de transporte, a mediunidade da clarividência, da psicofonia, era todo tipo de mediunidade, psicografia. E ela, então, era transportada pelos espíritos, não só ao local, mas ao tempo no qual aquelas situações haviam se passado. Então, a psicografia dela é assim, detalhada, realista, com minúcias, porque ela via as cenas, ela era levada para ver as cenas. E assim aconteceu do espírito Leon Tolstói, esse venerando espírito, aproximar-se dela para pedir a ela para escrever através dela. E ele a levou para aquelas paisagens da Rússia, mostrou as isbas, as pequenas casinhas dos camponeses russos, mostrou o inverno russo, mostrou o outono, mostrou a primavera, as flores. Dona Ivone viu tudo. E nesse livro Ressurreição e Vida, que possui contos maravilhosos, que são pequenas unidades dramáticas, mas muito intensas, que falam da Rússia, do povo russo, do folclore russo. Há uma história belíssima chamada O Paralítico de Kiev. É emocionante. Peguem esse livro para ler. Mas há uma história especialíssima, intitulada O Discípulo Anônimo. Então, conta o espírito de Leon Tolstói, que aquele tempo em que Jesus de Nazaré deixava suas marcas nas areias do lago de Genezaré, quando Jesus falava à multidão, em casa de Marta, embaixo das oliveiras, quando falava à multidão do barco de Pedro, a multidão à praia, ele se levantava majestoso no barco e falava. Todos ouviam, sem microfone. Conta que em todos os lugares que o Senhor estava e ia pregar ou servir, através dos processos de cura, de acolhimento dos doentes, dos sofredores, ali estava sempre um jovem com cabelo repartido à grega, não era repartido no meio como os nazarenos. Era um corte que os gregos faziam. Que usava sandálias também parecida com a dos gregos. E que vestia um manto marrom. Esse jovem possuía olhos azuis muito profundos, azuis violetas. E a sua cabeleira era bastante vasta, castanha. Era um jovem muito belo. Conta que Leon Tolstói, que ele ouvia como que encantado pelo Senhor. Como se ele estivesse apaixonado, que estivesse encontrado a verdade. Ele bebia todas as palavras do Senhor. E todas as vezes que ele ouvia aqueles sermões de Jesus, aquelas falas, e que ele presenciava as curas, ele levava consigo uma espécie de... como se fosse um cano. E nesse tubo, não é, estavam enrolados delicados papiros. Eram 2 tubos. Ele enrolava, desenrolava, escrevia tudo o que ele estava ouvindo e presenciando. Depois, no outro tubo, ele colocava os pergaminhos escritos. Não poderia ser da Judéia este moço, porque os galileus, por exemplo, só conheciam umas tabuinhas de pedra naquela época. Eles escreviam em tabuinhas. Não era daquelas paragens o moço do manto marrom. E por toda parte que Jesus ia, ali estava o moço. Certa feita, em casa de Pedro, ele estava sentado, Pedro, o pescador, Simão Barjonas, ele estava sentado na soleira da porta. A casa de Pedro era muito grande.
à beira do mar da Galileia. A multidão enfileirava e ia entrando, e o Senhor Jesus ia de um lado para o outro curando, aqui e acolá curava as criaturas. Até que entra desabalado Jairo, o chefe da sinagoga de Jerusalém. Prostra-se diante de Jesus e diz: Rabi, vem em minha casa, porque a minha filha está morrendo. E Jesus então vai com Jairo. Quando Jesus está passando na porta, o manto de Jesus roceia a face do jovem do manto marrom. Ele toma aquele manto e beija. E num átimo, os olhos dele se encontraram com o de Jesus. E ele sentiu um hausto de amor, uma força profunda naquele encontro. Foi rápido. E foi em frente. Seguiu Jesus. Presenciou, testemunhou quando Jesus estendeu a mão sobre a filha de Jairo, que todos já diziam que estava morta, e disse: Tálita cumi. A menina estava num estado de letargia, ela não estava desencarnada. E a menina acordou, e ele pegou os pergaminhos e escreveu tudo o que presenciou. Será que Jesus não sabia que aquele moço estava ali? O que é que vocês acham? Lógico. Jesus é o Verbo de Deus. João Evangelista. Jesus é o arquiteto da terra. Lógico que ele sabia, ele registrava. Mas o moço era tão educado, ele era tão assim, um espírito tão nobre, que ele não se aproximava. Não queria destacar a sua personalidade perante o Senhor. Mas tudo registrava. Até que um dia, o moço estava sentado embaixo de uma videira. Era meio-dia, o sol a pino. A multidão esperava Jesus e os seus discípulos. Toda sorte de sofredores endemoniados que são obsediados. Criaturas com todo tipo de sofrimento. E nada de Jesus chegar. O moço que já havia presenciado como Jesus curava e os discípulos curavam, encheu seu coração de compaixão e de amor, porque as almas que amam encontram dentro de si mesmo os instrumentos para servir. Ele levantou e foi até um jovem que estertorava, um obsediado que estertorava, se jogava no chão, e impôs a mão sobre a cabeça do jovem e disse: em nome de Jesus de Nazaré, afasta-te deste homem. E o moço se acalmou. E ele foi, impôs a mão novamente em cima de outra pessoa e curou outro. E assim ele fez a tarde inteira, sentindo uma alegria imensa de servir. João, que era o mais moço dos discípulos de Jesus, e por isso impetuoso, ainda um pouco imaturo, viu. João tinha, gente, acho que tinha uns 14 anos. 14 para 15 anos, ele era muito jovem. E então João corre até Jesus e diz: mestre, na praça há um moço de manto marrom, curando os seus doentes em teu nome. Ele não é teu discípulo. E Jesus disse: João, com aquela paciência, com a ignorância, João, todo aquele que faz o bem em meu nome é o meu discípulo. Esta é a única referência ao moço do manto marrom. Evangelho de Mateus, está lá. Você vai achar. Essa passagem está no Evangelho. É a única referência desse discípulo de Jesus. E os dias se passaram e chegou o 14 de Nissan.
a época em que a humanidade cometeu o seu maior crime: vilipendiar, torturar e crucificar o Senhor da vinha. Naquela tarde terrível para a nossa humanidade, o jovem ali estava. Dos seus discípulos, apenas João ficou junto à Mãe Santíssima, Joana de Cusa, que é Joana de Ângeles, e Maria de Magdala. Apenas esses ficaram ali. Os outros correram amedrontados. O moço do manto marrom também ali estava. Chorando, atormentado, tentou tirar a cruz, segurar a cruz e foi chicoteado pelos soldados. Após aquela tarde terrível, ele trancou-se na hospedaria onde ele costumava se hospedar. E todas as noites chorava, relia os pergaminhos, chorava, não entendia porque haviam crucificado Jesus. 3 dias depois ouviu dizer que o Senhor havia ressuscitado. E ele sentia muita saudade. Certa noite em que, depois de ter lido aqueles registros que ele fizera, ele chorou muito e dormiu em cima dos pergaminhos. E quando adormeceu, ele viu, numa túnica alvinitente, o Rabi. Entrou, aproximou-se dele e disse: meu filho, seca as tuas lágrimas, que preciso de ti. Deixa de tristeza, levanta. Preciso que tu ajude-me a transformar a terra. Trabalharás com as crianças e com os jovens, falarás às crianças e aos jovens sobre tudo o que ouviste. E aí, no outro dia, aquele moço do manto marrom levantou-se, cheio de energia, de vitalidade. Foi para a frente da sinagoga do mercado de Jerusalém. Sentou-se. Ele também era músico e poeta. Ele tocava uma espécie de alaúde. Sentou-se, cruzou as pernas de uma forma oriental e começou a cantar. As crianças se aproximaram dele. E quando ele estava cercado de crianças, atraídas pela música, ele disse: querem ouvir uma história? Toca outra música, paizinho. Não, vamos contar uma história? Querem ouvir? A história de um rei que nasceu na Galileia. E esse moço do manto marrom educou gerações de cristãos. Formou gerações de cristãos. Muitos dos que ele formou ao longo das décadas foram martirizados, devorados pelos leões. Deram um testemunho que nós não precisamos dar hoje. O testemunho a Jesus que nós temos que dar hoje é a nossa transformação. É a nossa mudança anterior. Nós não temos que ser devorados por leões. Nós precisamos apaziguar a fera que existe dentro de nós. E fazer com que o amor que também existe dentro de nós resplandeça. Passaram-se os anos, esse espírito transformou-se no velho do manto roto. Lógico que ele é um daqueles espíritos que reencarnaram para ajudar Jesus na implantação da boa nova. Mas é tão humilde, tão grandioso,
que nem quis que seu nome ficasse o quê? Registrado. Por isso nós contamos a história dele hoje. Para falar de Jesus de Nazaré, a gente precisa lembrar da condição profunda de humildade que o Senhor assumiu ao aceitar encarnar no corpo de carne entre nós. Então, hoje que estamos perto de comemorar o seu Natal, que estamos nesse mês em que tudo parece diferenciado, nós vamos lembrar daquela manjedoura simples. E o Senhor escolheu para nascer. O espírito Humberto de Campos, no livro Boa Nova, esse livro tem ali, esse livro é extraordinário também, relata que Jesus era esperado em todos os templos da Judéia. O Messias era esperado e idealizavam os sacerdotes que ele seria educado pela mais alta casta do Sinédrio. O Senhor, porém, escolheu nascer num estábulo. Escolheu nascer entre os animazinhos, perto da natureza. Porque não veio para se mancomunar para os mortos. O reino que ele veio implantar era outro. E Joana de Ângeles, nessa mensagem, essa mensagem de Joana, ela é de 1991 ou 92, eu não preciso bem a data. Ela diz: na paisagem fria e sem melhor acolhimento, a única hospedaria à disposição era a gruta modesta onde se guardavam os animais. Tentem visualizar isso. Uma mulher grávida, o seu esposo José, ela começa a entrar em trabalho de parto. De madrugada, não havia nenhum lugar para acolhê-los. A única hospedaria à disposição era uma gruta modesta. Jesus de Nazaré nasceu num estábulozinho. Ele que fez o planeta Terra, que fez todos os jardins, ele que compôs a poesia do mar, ele que fez todas as aves, ele que é o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e por isso ele fez as cotovias. O Senhor da vida, ele fez as flores. Ele fez os campos. E não se permitiu o luxo de nascer nem numa casinha. O mundo repleto de problemas e de vidas inquietas, preocupava-se com os poderosos do momento. E reservava distinções apenas para os que se refestelavam no luxo, bem como no prazer. Mas Jesus veio inaugurar a era do amor. Era preciso que ele não se associasse a nenhum daqueles processos. Muito embora Jesus sempre procurou seguir a lei do seu tempo, as regras do seu tempo. Se trabalhava no sábado, é porque o trabalho é lei universal. E não há dia para trabalhar. Poderemos trabalhar todos os dias. Mas ele procurou respeitar as leis do seu tempo, sem associar-se a elas. Descer ao mundo, mas não ser do mundo. Estar com todos, acolhendo a todos, mas não se sintonizar com a inquietude do mundo. Então, Joana diz que, não obstante, durante aquela noite de céu transparente e estrelado, entre os animais domésticos, em uma pequena baia, usada como berço acolhedor, nasceu Jesus.
que transformou a estrebaria num cenário de luzes inapagáveis, que prosseguem projetando claridade na noite demorada dos séculos, em quase 2000 anos ou mais de 2000 anos. É porque isso foi escrito quando? 1990. É verdade que depois dele ainda permanecem idênticas paisagens morais no mundo. A diferença, porém, atentem para o que Joana diz, a diferença, porém, consiste no conhecimento que ele propiciou para que todos aqueles que desejem vida, tenham vida em abundância. Eu não sei se nós já contamos aqui a história de Zaqueu. Já? Lembra de Zaqueu? É importante que a gente medite todas as passagens de Jesus de Nazaré. Nenhum momento da sua atividade foi desperdiçado. Todas as falas, todos os processos vividos e descritos pelos evangelistas têm um significado profundo do ponto de vista psicológico. Vocês lembram que na história de Zaqueu havia um cego chamado Bartimeu? Vocês lembram que Bartimeu foi curado assim, às portas? Jesus estava entrando em Jericó. Jesus, então, pega na mão de Bartimeu, leva ele para um pouco mais distante da cidade. Pega, então, ali na mão dele e diz: tens fé que posso te curar? Tenho, Senhor. E ele curou Bartimeu. Depois que ele fez isso, ele disse a Bartimeu: agora, volta para a tua casa, mas não entra na tua cidade. Como? Como é que eu posso entrar na minha casa sem entrar na minha cidade? Não é paradoxal? É porque Jesus sempre usou símbolos profundos e profundamente terapêuticos, arquétipos profundos. O Senhor, quando disse para Bartimeu voltar para a casa dele sem entrar na cidade, estava querendo dizer: olha para a tua casa interna, para as tuas questões essenciais, a tua alma, descobre quem tu és. Sócrates, queres ser feliz? Conhece a ti mesmo. O oráculo de Delfos está lá. Conhece a ti mesmo. Entra na tua casa, porque entrando na nossa casa íntima, descobriremos quem somos. E uma das descobertas sublimes não é exatamente descobrir que somos pecadores, que temos tormentos, que temos inquietações. Isso é muito fácil de descobrir. Isso está no imediato, na nossa forma de viver, que a gente percebe quanto ainda somos atormentados. Mas olhar para dentro de nós mesmos para descobrir a centelha divina, o DNA divino, Deus em nós profundamente. E descobrindo essa essência divina, se estimular para ser uma pessoa melhor. Porque Jesus, ele veio implantar o reino de Deus, mas esse reino não é um local. Esse reino não está para além de nós. Por isso que ele diz para Bartimeu: Bartimeu, volta para a tua casa, mas não entra na tua cidade. Jesus veio implantar um reino. E aí, quando ele começou sua tarefa, ele havia passado uns dias no deserto com João Batista, o seu primo, o precursor. Quando ele chega em Jerusalém, ele fica parado na frente da sinagoga. Os sacerdotes ociosos que estavam passando perceberam aquele viajante, aquele andarilho diferenciado, aqueles traços diferentes, porque Jesus é belíssimo. E então pararam. Outros não foram. Outros foram embora. Mas Ramã, um dos sacerdotes, que posteriormente seria um cruel juiz de Jesus, se aproximou do jovem andarilho e perguntou: Galileu,
que fazes aqui? E Jesus disse: eu estou aqui para iniciar a minha tarefa. Qual a tua tarefa? Perguntou o sacerdote irônico. Implantar o reino. Vim implantar o meu reino. Teu reino? Sarcástico, o sacerdote já debochava. E Jesus sereno disse: sim, implantar o meu reino, o reino de Deus, do meu Pai, no coração dos homens. E o sacerdote, debochando dele, diz: como farás isso? Como farás sem exércitos? Conheces Roma? E Jesus responde muito sereno para o sacerdote mundano e promíscuo. Diz para ele: o meu reino começa no sentimento. Então, assim, essa passagem que é narrada por Humberto de Campos, o irmão X, né, mostra para a gente qual o significado profundo do Natal de Jesus. Por que que o Verbo de Deus se permitiu nascer numa manjedoura? Ele não podia se associar a nenhuma das questões do mundo. Ele deveria estar no mundo, mas exemplificar que a sua conduta como condutor de nossas vidas deveria exemplificar a nossa mudança. Então, Jesus não é para ser idolatrado e colocado num pedestal. Nós precisamos começar a ter uma relação mais amadurecida com Jesus. Jesus precisa ser implantado dentro de nós. E aí a gente lembra de Jairo. Naquela passagem de Jairo que a gente já discutiu, quando Jairo sobe na árvore e faz o movimento de elevar o seu pensamento, elevar-se, sair do chão, da periferia, e ele olha para Jesus, os olhos dele se encontraram. Jairo, já contei aqui que Jairo quase cai da árvore, e o Senhor diz: eu pousarei na tua casa. A mesma coisa, ele disse para Bartimeu: Bartimeu, entra na tua casa. Disse para Jairo: desce daí que estarei na tua casa. É extremamente simbólico. A casa íntima, a gente precisa permitir que Jesus entre. E Jesus precisa ser revelado. Ele precisa se revelar na nossa conduta. Então, nós não estamos mais numa época de rituais, de cultos externos. Não nos bastam. Já fizemos isso por muitos séculos. Jesus precisa ser sentido. O seu evangelho precisa ser sentido. E nós precisamos começar a executar esse evangelho nas nossas vivências. Tarefa difícil, porque temos ainda muitas sombras e o nosso ego avassalador impede muitas vezes que a gente tenha essa atitude. Mas Jesus sabe da nossa condição, sabe o que podemos fazer. Então a proposta não é que façamos mais do que podemos fazer, mas que a gente decida a não olhar mais para trás, a não assumir os mesmos padrões, que a gente já perceba os mesmos padrões psíquicos de conduta, os mesmos padrões de relações, e a gente comece a mudar. Essa mudança não pode ser de uma hora para outra, porque senão é irreal. É um processo. É como um desfolhar. A gente precisa passar pelas experiências, e aí é o sentido profundo da reencarnação. A reencarnação é um acelerar desse desfolhar. Porque a gente é colocado nesse embate diuturno, sofrendo as injunções do corpo, da matéria. Passando por situações difíceis, sentindo fome, sentindo sede, sentindo medo, sentindo calor, sentindo várias sensações que têm a ver com o corpo, mas que são sensações extremamente pedagógicas, que nos fazem exercitar. Então, por esses dias, nós estamos estudando, lendo todos os livros da doutora Elizabeth Kübler-Ross. Já ouviram falar?
Doutora Elisabeth Kübler-Ross é uma psiquiatra suíça. Ela já desencarnou. Ela é médica. Quando ela ainda não havia entrado na faculdade de medicina, foi exatamente quando acabou a Segunda Guerra Mundial. Vocês sabem que a Suíça foi um país protegido na Segunda Guerra. A Suíça manteve-se neutra. Se é que existe neutralidade. Hein, Jorge? Existia neutralidade naquele momento. Mas acontece que a guerra não chegou lá. Mas a pequena Elizabeth ouviu falar que os alemães haviam invadido a Polônia. Ouviu no rádio que o seu pai comprou. E ela pensou, quando eu crescer, eu vou lá ajudar os meus irmãos poloneses. Um espírito nobilíssimo. E ela, então, decidiu que ia ser médica, mesmo contrária à vontade do seu pai, que queria que ela fosse secretária dele, no escritório dele, fosse guarda-livros. Ela, então, se inscreveu em quando ficou jovem, ela foi trabalhar num laboratório, e ela recebeu, nesse laboratório de um hospital. E aí foi numa ocasião que vários refugiados de guerra, feridos, começaram a chegar e foram abrigados nesse hospital. Ela trabalhou diuturnamente, ela nem perguntou, nem pediu autorização. Dava banho, alimentava. O seu trabalho era de laboratorista. Ela não perguntou se ela podia cuidar daquelas pessoas. Ela passou dias que ela não lembrava nem de comer, nem de se banhar. Ela cuidava das feridas, ela banhava, ela alimentava aquelas pessoas. Um amor profundo pela humanidade. Passado esse primeiro momento, ela se inscreve numa instituição, que eu esqueci o nome, mas é como se fosse a Cruz Vermelha. Não era Médicos Sem Fronteira, porque ela não era médica ainda. E esta jovem viaja para vários países da Europa, inclusive a Polônia, para ajudar a reconstruir com outros jovens. Construindo escolas, cuidando de feridos. Só tinha 22 anos. Mas o espírito, quando ele sabe, ele se conhece, ele não perde tempo. E ela se tornou médica e casou com um americano e foi morar nos Estados Unidos. Doutora Elisabeth Kübler-Ross foi a primeira médica no mundo que teve coragem de estudar a morte. De falar com os pacientes em estado terminal. De ouvir o que eles tinham a dizer. E ela percebeu que a morte não existia. E que aquelas pessoas estavam ali passando por um processo. Um processo natural. E que viver, ela diz isso no livro que eu estou lendo agora, dela. Ela diz, ela não é espírita. Ela diz que viver, nascer, é como se matricular numa escola. Quando aprendermos todas as lições, a gente simplesmente, a lição que a gente vai aprender, a gente morre. Pronto, agora a gente tem que ir. Porque nós só estamos passando um tempo aqui. Então, a gente estudando a vida da doutora Elisabeth Kübler-Ross, e eu indico para vocês o livro Depois da Morte, em que ela faz as reflexões profundas, e que é o resultado do seu estudo. Ela é uma PhD, uma psiquiatra. Não é? Não é espírita. E aí a gente percebe que Jesus de Nazaré, em todas as partes, em todos os tempos, permitiu que prepostos seus renascessem em todas as partes, em todas as religiões, porque as religiões são apenas expressões. A religiosidade não. A religiosidade é o movimento da alma, como Sócrates dizia, conhecendo a si mesmo. Quando Jesus dizia, entrando na casa íntima, a criatura se descobre, se percebe. E aí ela começa a ser no mundo de forma diferente. O que nos impede de servir a Jesus é que nós ainda não nos conhecemos. Nós ainda
Estamos distantes de nós mesmos. Quando nós começarmos a descobrir, como a doutora Elizabeth sabia, nós colocaremos a mão na charrua, como o discípulo anônimo sabia. Vixe Maria, o tempo já acabou. Ainda reina muita sombra na terra, mas amanhece novo dia. Em todas as partes do orbe, nesse momento, estão com 6 anos, 7, 8, estão renascendo espíritos do naipe de doutora Elizabeth Kübler-Ross. Espíritos assim, que vocês vão reconhecê-los, nós vamos reconhecê-los pela profunda humildade e pela potente capacidade de amar. Espíritos nobres estão renascendo porque amanhece dia novo para a nossa humanidade. Então, a grande transição de mundo de provas e de expiações para mundo de regeneração, embora ainda assinale a presença do sofrimento e da desordem, do desrespeito pela vida e pela Mãe Terra, caracteriza a chegada de uma nova era, impossível de ser detida. E finalizamos, meus irmãos, com a seguinte mensagem de Joana. No próximo Natal, entoa o teu hino de amor, ajudando o teu próximo. Em memória da estrela que veio à terra para que não mais permaneça a sombra. Será ideal que todos os dias de tua vida sejam uma homenagem ao aniversariante esquecido, mas triunfante da maldade humana e da morte que lhe foi imposta, demonstrando que ele prossegue contigo, edificando um mundo melhor, sem excluídos nem abandonados à própria sorte, porque estará com eles, por teu intermédio, amando-os com enternecimento e carinho. Concluímos, nesse momento, fechando nossos olhos todos e tentando mentalizar a pequena aldeia da Galileia. Visualizando os sicômoros, as oliveiras em flor. Visualizando Maria de Nazaré, com o menino Jesus nos braços. Enchendo o nosso coração de gratidão e de amor, porque somos amados por esse Espírito crístico que nos tutela desde alhures, desde prisco tempo. E nesse momento, nós vamos doar para Ele nosso pleito de gratidão, agradecendo a sua devoção, o seu cuidado, o seu amor para com o orbe terra e os seus habitantes. Obrigada, Jesus. Nesta prece não vamos pedir, nada vamos rogar. Agora que aproxima-se mais uma vez o teu Natal, as comemorações do teu Natal, as pequeninas ovelhas que somos nós, aquelas pequeninas crianças espirituais que ainda somos, a semelhança daquele menino que correu para os teus braços. Nós queremos te agradecer. Agradecer pela morada bela que preparaste para nós. Agradecer pelos prepostos, os inúmeros servos teus que vêm exemplificando e ensinando a conduta amorosa que devemos assumir. Agradecer o corpo que recebemos. Agradecer a família. Agradecer por não termos família. Agradecer, talvez até por estarmos doentes. Queremos agradecer tudo. Todas as oportunidades de evolução que nos favoreces, ó sublime pastor, ó sublime andarilho das águas. E se queremos te rogar algo, rogamos que teus braços se estendam um pouco mais por sobre todo o orbe terra, irradiando paz, amor, harmonia. Irradiando paz e fortalecendo os teus servos que trabalham em toda parte.
Felizes e agradecidos, Senhor, concluímos esta parte. Assim seja.